porque eu tô cansada, eu vou ser breve, bastante breve, em te dizer uma coisa. Eu sempre fico com a pulga atrás da orelha toda vez que eu vejo que alguém, ou todo mundo, ou muita gente começa a ovacionar muito uma marca, ou alguém, porque teve uma boa ideia, e tá, de repente, numa propaganda prestigiando, digamos assim, um conjunto de minorias, ou várias minorias, ou uma minoria e tal. Por mais que eu acho que isso pode ser positivo, pode ser interessante, porque efetivamente representatividade importa, eu sempre fico com a pulga atrás na orelha, porque eu acho que a gente ovaciona demais e acaba não olhando o que é que tá por trás disso. E eu vi 3 propagandas, eu me lembrei de 3 propagandas que me interessavam. Uma delas foi uma propaganda da Always, que trazia meninas falando, lugar de mulher onde ela quiser, uma coisa assim, girl power, uma coisa assim. E aí as meninas elas derrubavam caixas, elas faziam um monte de coisa. Tem aquelas propagandas da Dove, que são sempre super inclusivas. E tem também a propaganda, por exemplo, da Skol, que trouxe mulheres artistas para desmistificar a ideia daquela propaganda tradicional de cerveja, em que a mulher fica ali exposta com o seu corpo e tal. E as propagandas, de fato, são muito interessantes, quebram um pouco esse estereótipo das propagandas, da maneira como as mulheres são retratadas em propagandas na internet. Mas aí eu tô interessada em entender a estrutura, tá? Não só a propaganda. A propaganda é a ponta, é aquilo que a gente vê, isso tem que mudar e melhorar, claro. Mas eu quero mudança estrutural, eu quero entender para onde isso vai. E aí eu entrei no site da Procter, entrei no site da AB InBev e entrei no site da Unilever, que são as empresas que controlam essas 3 marcas. E aí, gente, a conclusão que eu cheguei, deixa eu pegar aqui meu papel, vai fazer uma luz aqui, um negócio na cara, mas não tem problema. É evidente que é difícil você fazer uma mudança estrutural numa empresa do dia pra noite. A ideia não é você trazer todo mundo negro, ou todo mundo mulher, ou todo mundo mulher negra do dia pra noite. Ok, tá? Não é assim que se muda, você vai me dizer isso. Mas na verdade o que eu observo, uma coisa que não é novidade pra ninguém, é que as empresas surfam na onda, tá? Na onda de todas as modas, então as marcas elas vão realmente se apropriar do que são essas ideias que parecem interessantes naquele momento por um grupo que os caras estudam e que atende à propaganda, para melhor venda, para melhor aderência da marca, aquele mercado e tal. Então não tem necessariamente a ver com uma mudança que é estrutural. Porque, por exemplo, na BEMBEV, quando você fala do corpo diretor de membros, você tem 3 pessoas, são 2 homens e uma mulher. E eu não tô nem falando de raça aqui agora. Mas tudo bem, você vai falar, nossa, são 2 homens e uma mulher, tá? Ok, tá. Mas aí quando eles falam, os representantes dos maiores shareholders, são 8 membros, todos eles são homens. E desses homens, 4 são brasileiros, não tem nenhuma mulher envolvida. E aí eles têm uma outra categoria lá dentro da página deles, que chama outros diretores não executivos, são 4 pessoas, só uma delas é mulher. Na Unilever, você tem 2 diretores executivos, os 2 são homens e os 2 são brancos. Na parte de Unilever Leadership Executive, você tem 13 pessoas, 10 são homens. E depois, numa outra categoria, você tem 6 homens e 6 mulheres, que são Non-Executive Directors. Em alguns lugares, esses diretores se repetem, tá? Então, eu não tô dizendo que são todos pessoas diferentes. Mas nessas categorias, é assim que eles estão divididos. Na Procter, o Board of Directors tem 10 membros. 7 são homens e 3 são mulheres. Então, gente, por que eu tô falando isso aqui cansada, deitada? É porque a gente vê essas propagandas e a gente acha que o mundo tá mudando, que tá tudo maravilhoso. E, na verdade, não tá mudando assim como a gente acha que tá mudando. Hoje mesmo saiu uma matéria falando do Google. Os caras estão fazendo nos Estados Unidos uma varredura lá, uma auditoria, e observando que os caras têm essa pinta de super descolados e, na verdade, as mulheres recebem menos que os homens. Em casos, por exemplo, de programação, mulheres que têm exatamente o mesmo perfil de um homem podem chegar a receber até 28% a menos que um homem. Então, a gente tem essa galera aí, tem uma pinta de descolada, a gente vê as propagandas e acha que tá tudo incrível, mas não necessariamente.
A Nancy Fraser, que é uma autora americana, se não me falha a memória, ela é americana, ela fala uma coisa interessante. Quando a gente fala sobre mudanças e direitos, e aí com relação, por exemplo, à mulher, você tem 3 espaços em que isso acontece, né? Você tem o político, o econômico e o cultural. Tem coisas que nem se falava há 30 anos atrás. Por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Eu estava ouvindo ontem, por exemplo, a história de uma mulher que disse que ela chegou a correr de um chefe há muitos anos atrás porque o cara queria agarrar ela no trabalho, assim, e ela foi demitida, tipo, no dia seguinte. Então não se falava sobre essas coisas aconteciam e... tipo assim, não se discutia a relação, por exemplo, de assédio. Hoje, já se fala sobre isso, se fala sobre ter um salário igual. Hoje você tem essas conversas. Mas isso não se traduziu nos últimos tantos anos de discussão sobre isso em uma mudança estrutural, ou seja, em efetiva mudança em salários nessas organizações, por exemplo. Eu tive até uma pessoa que comentou no meu canal falando, eu quero, me mostre a diferença entre salários. Ô, meu amigo, deixa eu te explicar. Não é tão simples assim, não seja ingênuo, né? Não tá lá escrito na descrição do trabalho. Se você for homem, você ganha 10. Se você for mulher, você ganha 7. Mas isso aparece dentro da organização. Haja vista essa auditoria, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostra isso. Então, minha gente, não que eu ache que a propaganda não é importante, mas que a gente precisa ser bem crítico com o nosso olhar, ao invés de simplesmente ovacionar uma coisa que a gente vê, que a gente acha, ai, que maravilhoso, agora vai. Porque essa mudança estrutural, ela é muito, muito lenta, tá? E eu tô cansada de tudo isso. Cansada, então eu vou continuar aqui nesse tapete, tá? Ai, um beijinho, gente. Vamos falar daquela coisa que a gente não gosta. Se inscreve aí no canal, entendeu? Estamos chegando a 7 mil inscritos, maravilhoso, tô super feliz. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo por aí, porque isso me ajuda imensamente. Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.